Já pensou em ter uma planta gigante, igual aquelas que você vê na internet, ali nos grandes cultivos? Sabe aquelas plantas que a gente olha e dá até para amarrar uma rede, se houver duas? Existem, assim, muitas vantagens em ter poucas plantas, principalmente se você tem espaço ali no seu cultivo outdoor. E você ter uma planta grande, ela pode te abastecer com medicina por muito tempo, o qual você pode armazenar adequadamente para preservar sua medicina e também poderá fazer extração e armazenar na geladeira ali, ó, por longos períodos, longos anos inclusive, e ir fracionando e preparando ali a sua medicina sempre que for necessário. Todos nós sabemos que assim como plantas frutíferas grandes, se elas forem bem cuidadas, elas acabam rendendo muita produção. A planta de cannabis, ela também pode render colheitas que vão te deixar ali, ó, por longos períodos, sem se preocupar com uma palavra que persegue muitos cultivadores. Que palavra é essa? A escassez. Quer saber algumas dicas importantes para tornar esse sonho possível? Eu sou o Chiro Granja, cultivador, ativista e professor aqui na Natural TV. Já deixa o like, curtida, inscrição, ativa o sino, pois esse canal tem muito conteúdo para você que se interessa no cultivo da planta e que se interessa em ter a sua independência. Roda a vinheta! Esse vídeo tem o oferecimento de Ganza App, Suruma Jardinagem, Flora Urbana, Flower Mind. Então, primeiro precisamos, para poder ter plantas grandes, trabalhar algumas questões que são importantes. E uma delas é entender o fotoperíodo da planta. Nós precisamos ali, antes de mais nada, compreender que a planta, ela necessita de dias longos para poder vegetar e dias curtos para poder florir. Mas, como ter dias longos para vegetar, se em alguns lugares os dias podem ser mais curtos e dependendo da estação do ano, isso também pode acontecer dos dias ficarem mais curtos, ficar mais curto devido à região que a pessoa mora ou ficar mais curto devido à estação do ano. A planta, na natureza, ela segue a luz solar, mas ela não tem nenhum preconceito com a luz artificial. Você sabe muito bem que no cultivo indoor, você mesmo controla as horas de luz e também as horas de escuridão, e sendo assim, no cultivo externo, ou seja, no outdoor, nós podemos usar uma luz artificial para que a planta prolongue o seu período vegetativo, como se fosse um dia mais longo. E que tipo de iluminação podemos usar? Qualquer uma! Não é necessário luz potente, de alto consumo de energia, desde que a luz esteja próxima à planta e apenas iluminando ela, ou seja, sem sombras na planta. Dessa forma, mesmo sem ser o sol, ela vai respeitar a sua programação biológica de vegetar, crescer, se desenvolver, enquanto houver luz ali estimulando ela. Então, dessa forma, você pode fazer um grande período vegetativo de 3 meses, 5 meses, 7 meses ou até 9 meses, desde que você tenha espaço e reúna as demais condições para isso. Vamos falar agora sobre alguns pontos importantes para você fazer o seu checklist pessoal para tornar esse sonho possível. Uma coisa que você vai ter, lá vai o primeiro item aí do seu checklist, é um timer digital ou um timer analógico. Esse instrumento, ele pode te salvar, deixar o seu cultivo muito mais tranquilo, porque com ele você pode programar para a luz ficar ligada das 18 horas até as 20 horas, ou desligar entre 20 horas e 22 e depois ligar novamente entre 22 e 0 horas. Claro, você pode deixar a luz ligada das 18 horas até as 0 horas, principalmente com lâmpadas menos potentes de baixo consumo de energia. O objetivo aqui é te dar opções, mas o mais importante é que você consiga entregar um tempo luminoso grande para que a planta siga o quê? Vegetando. Caso você use um timer analógico, teste as condições
configurações antes e veja se está funcionando bem, principalmente caso falte energia por algum período, seja necessário calibrar novamente o horário ali no timer analógico. Outro equipamento que também é muito importante que você tenha é o termohigrômetro, porque com ele você consegue medir temperatura, umidade e vai poder calibrar alguns manejos na planta, como por exemplo a desfoliação, se vai acontecer, se não vai acontecer, em qual quantidade e etc. O segundo ponto aqui do checklist é o quê? A lâmpada necessária. Não é preciso ficar sofrendo na conta de energia sem necessidade, mas também não adianta colocar lâmpada muito distante ou de potência tão baixa que a planta fica com o quê? Com uma penumbra luminosa de boate. Se a planta ficar confusa com baixa iluminação, ela pode ameaçar florir antes da hora, ela pode virar hermafrodita, ela pode te causar problemas. Então, calibre isso, nem de mais, nem de menos. E para iluminar, sem a necessidade de alimentar a planta com espectro luminoso de fotossíntese, você vai iluminar sem a necessidade de alimentar a planta para fotossíntese. Não é luz de produção, é luz de iluminação, na faixa de luz que você precisa para enxergar. A mesma faixa de luz da lâmpadazinha que você usa na sua casa também é uma faixa de luz que já atende bem a manter o fotoperíodo da planta no vegetativo. O terceiro ponto importante que você vai colocar aí no seu checklist para ter plantas gigantes no outdoor é o espaço adequado. Você precisa de um local que receba o máximo de luz direta do sol. Não é luz indireta, é luz direta. Sabe quando você vai pra rua no pingo do meio-dia que bate aquele sol na sua testa e você soa mais do que tampa de panela? É isso, é luz direta do sol ali na sua planta. Além, claro, das recomendações de segurança do cultivo outdoor, que já falamos diversas vezes aqui no canal. O espaço precisa ser seguro, necessita sim de boas horas de luz solar direta. Com 3 horas de luz solar direta, ela já conseguirá se desenvolver por longos meses. Porém, para ter o melhor resultado, o melhor rendimento, o melhor potencial, quanto mais horas de luz solar você conseguir, melhor. Tem uma árvore na sua casa, vê uma poda, vê se tem como abrir espaço ali por cima, podando uma árvore, tirando alguma coisa que está na frente ali acima da planta, para que ela receba o máximo de luz solar possível. Eu recomendo entre 5 e 9 horas de luz solar direta em alguma parte da planta, no mínimo. O espaço, ele deve ser de no mínimo 1 metro quadrado. E você poderá trabalhar diversas técnicas. Desfoliação, quando o ambiente for úmido, scrog lateral, ou seja, as gaiolas de tutoramento, as podas, as amarras, a limpeza de canela e adequar as técnicas de manejo ali à sua ambientação e também à estação do ano em que você está cultivando. O quarto ponto do checklist para você ter plantas grandes aí no seu outdoor no verão que está chegando é o quê? Clones grandes para adiantar o processo. Repetindo, clones grandes para adiantar o processo. É importante que você se certifique de ter uma boa planta. O melhor, mas o melhor mesmo, que estiver ali dentro das suas condições. Lembre-se de que para que uma planta ela possa vegetar por longos e longos períodos, ela deve ser fêmea, claro, né? Resistente, produtiva e ter o perfil de canabinoides e terpenos que você precisa, seja para o seu uso pessoal, social, medicinal, religioso, enfim, tem que ter o perfil de canabinoides e terpenos que você precisa. Senão você vai cultivar uma planta por um longo período e não vai ter o efeito medicinal que você precisa, porque não foi bem selecionado a planta. Caso você tenha iniciado o seu cultivo ali com sementes regulares, deixe a planta vegetar por 3 a 4 semanas, escolha qual é a melhor, tire os clones, coloque eles em fotoperíodo de floração e tenha certeza de que a planta que você vai colocar ali será fêmea. Por isso que você pode tirar o clone, primeiro ver se é fêmea, avaliar os demais requisitos e aí sim está aprovada, eu vi que o clone é fêmea, então vou colocar essa planta aqui no vaso principal. Então se certifique de todos esses detalhes e esse é o ponto 4, clones grandes para adiantar o processo.
O quinto ponto no checklist para você ter plantas grandes, enormes, é o quê? Vasos gigantes ou a cova de plantio direto, o famoso no-till. Existem bags, sacos enormes que você pode adquirir no mercado e preparar um super solo orgânico, como que é fornecido pelo nosso parceiro, o Suruma Jardinagem. Inclusive, vai aí na descrição que tem um link do Suruma com cupom de desconto. Então você pode adquirir uma bag entre 300 litros até 1.200 litros. Pode conseguir uma grande bag entre 300 litros a 1.200 litros. Ah, Churuganja vai precisar de um monte de substrato. É um planejamento que você vai preparar, vai adquirindo aos poucos, vai montando o seu solo, vai usando aí o auxílio do Suruma para fornecer a nutrição, mas é uma coisa que, uma vez comprada, uma vez feita, vai ter uso ali forever, para sempre, porque você sempre vai poder estar reutilizando esse solo várias e várias vezes, apenas adicionando novas camadas de nutriente entre um ciclo e outro. Então uma bag entre 300 a 1.200 litros, ela vai atender muito bem, dependendo do tamanho do ciclo vegetativo que você está planejando ter. Algumas pessoas abrem uma cova, colocam a bag dentro e levam a planta ali. Outras pessoas deixam a bag suspensa. As duas formas estão corretas e você vai ver qual é o melhor manejo para você. Se vai ser o plantio direto ali na cova, colocando substrato ali na cova, se vai ser abrindo o buraco, colocando a bag no buraco e plantando ali, vai ser apenas a bag suspensa. Então você vai estudar qual a melhor maneira de você fazer esse manejo. O tamanho do vaso ou da bag, né, ele vai te trazer vantagens e também vai trazer desafios. Então você tem que calcular bem o que você deseja fazer no quê? No seu plano de cultivo para não se arrepender. Então respeite o tamanho do seu vaso para determinar o tempo de vegetativo e o tamanho final da sua planta. Faça as anotações ali semanais para você mapear o comportamento da planta e ver o que ela talvez possa exigir na semana seguinte, principalmente na frequência de rega, na inoculação de micro-organismos e defensivos ali de solo, preventivo biológico de pragas e doenças e, se for bem preparado, principalmente usando o supersolo da Suruma Jardinagem, o supersolo orgânico, ele não vai pedir mais nutrientes ou fertilizantes. Se você preparou corretamente, vai ser só água e talvez inoculação de micro-organismos, mas nutrientes não vai precisar. Agora vamos ao sexto ponto do seu checklist para ter plantas gigantes, é o quê? Boas práticas de manejo. A higiene é muito importante. Se você tem preguiça de varrer, de lavar o quintal, ali o seu espaço de cultivo outdoor, você precisa ter esse hábito para o quê? Evitar problemas. Você tem que se lembrar que a planta, ela sendo filha única, né? Você vai levar só uma planta ali para sua produção. Ela sendo filha única, meses de trabalho podem ser perdidos se você vacilar. Então, cuidado com os defensivos ali orgânicos, aplicados ali semanalmente. Podas, amarras, sempre no time, no tempo certo de manejo. Não importa, um mantra que eu gosto de falar: perca uma noite de sono, mas não perca o time do manejo. Faça o que precisa fazer semana após semana, pois a planta sempre vai te exigir algum manejo semana após semana. Não vai ser só jogar água, não. Tem que fazer manejo, controle de pragas e doenças, limpezas, etc, para ela poder fluir bem. O sétimo ponto aí no seu checklist para ter plantas grandes, plantas enormes, é o quê? Preparar o próximo ciclo. Se você tá levando planta grande, essa planta grande, ela veio porque você se preparou para que ela ficasse grande. Você fez outras etapas para fazer o transplante para o vaso final em um tamanho razoável. Você já fez os testes, seleção genética, tirou clone, conferiu se era fêmea, enfim. Então você precisa, para ter plantas grandes com frequência, seja uma ou duas por ano, você tem que fazer o quê? Preparar o próximo ciclo. Sempre que você começa um, já tem que começar a preparar o outro. Então, se você vai trocar de genética, se você vai fazer seleção de plantas, descobrir qual planta regular é fêmea, fazer testes de resistência em vasos menores, para decidir qual vai ser a vencedora do concurso que vai ocupar aquele vaso principal, aquela bag. Então, planeje tudo e comece de imediato. É melhor começar sem pressa do que fazer tudo de última hora e ficar arrancando os cabelos quando acontecer um imprevisto. Planta
planta grande, transplantada para o vaso maior, vai te fazer ganhar muito tempo. Então, quando tiver ali, ó, na hora da floração ali da planta grande, a próxima planta já tem que estar engatilhada para entrar, para ela já ir para o vaso definitivo com tamanho grande, te fazer ganhar tempo. Antes do Churu te revelar a 8ª dica fundamental, eu quero te perguntar uma coisa. Você tá tirando o máximo que o teu cultivo pode te oferecer? Ou você tá só tapando os buracos dos problemas que estão surgindo? Aquela história, né? Você escolheu o melhor cantinho do teu quintal, do teu jardim, e aí começou a rodar o teu sistema, mas a tua planta tá sofrendo com praga, tem aquela chuva inesperada, né? Que demora muitos dias e começa a aparecer muitos problemas de mofo, e aí aquela frustração é inevitável para quem cultiva no outdoor. E você trabalhar contra o ambiente, né, em vez de trabalhar a favor desse ambiente, esse vai ser um esforço que sempre vai terminar em prejuízo. Mas calma, porque a gente criou uma escola de cultivo que vai te ensinar a dominar todas essas variáveis. Aqui você vai aprender a ler o clima, a preparar o solo e escolher as melhores genéticas para o teu ambiente, que vão prosperar na tua realidade. Aqui você vai adquirir técnicas de camuflagem, manejo integrado de pragas e cronogramas precisos para você maximizar o sol e a chuva a seu favor. Você vai transformar a imprevisibilidade ambiental do seu cultivo na sua maior aliada. Então, ó, chega de colheitas frustradas no teu indoor, no teu outdoor, porque a próxima aula vai detalhar as estratégias certas para você resolver o teu problema de uma vez. Eu te convido a fazer parte dessa escola de cultivo. Você vai estar com toda a bancada da Natural TV todo sábado das 9 ao meio-dia e ainda ter acesso ao curso Cultivando Meu Remédio. Para você fazer a sua assinatura, basta você acessar o link. O valor da assinatura é R$ 49,00 mensais. Então clica no link da descrição e aproveita a promoção, R$ 49,00 a assinatura. Tá super acessível. Eu tô te esperando para a próxima aula já nesse sábado, hein? Tamo junto. 8ª dica aí pro seu checklist para ter planta grande. Cuidado com a segurança. Não importa se é apenas uma planta. Imagina um pé de manga gigante. Todo mundo de longe vê, chama a atenção. Imagine um pé de manga de sativa, né? Desse tamanho gigante. Ela vai chamar a atenção. Então é possível que você tenha que utilizar algumas estratégias, como cobertura com sombrite, coberturas temporárias com tecido TNT preto, armado em hastes removíveis, fincadas ali em baldes ou latas com cimento, cabos de madeira, até de uma vassoura ou de um rodo velho que você vai fazendo ali, aquela espécie de tapume ali de proteção ali improvisada, muitas vezes com elementos que você tem na sua própria casa. Então tudo isso, né, pode ser usado para criar pontos cegos ou tapar a visão das visitas que forem na sua casa. Você precisa se lembrar de colocar algo que possa impedir o acesso até a planta. Ou seja, a visita não pode chegar até a planta. Dessa forma, talvez você tenha que fazer uma barreira de vasos ali com outras plantas, certo? Principalmente plantas aromáticas que você talvez precise na floração, ou então improvisar uma barricada ali no vegetativo com tijolos, móveis antigos, caixas, sacos, etc. Tudo que impeça alguém curioso de chegar até a sua hiper mega blaster planta. Muitas vezes, plantas grandes exigem barricadas. Então, se planeje bem nesse sentido. Em tempos de floração, o cheiro ele vai incendiar os narizes sensíveis e também os narizes não tão sensíveis. Até quem tem sinusite vai sentir o cheiro da sua árvore florida. Então, dependendo do contexto, junto com o cultivo, você deverá procurar plantas cheirosas, flores que exalem muito cheiro e cultivar paralelamente durante o cultivo vegetativo para que a mistura de cheiros faça o cultivo passar despercebido. Assim o cultivo terá cheiro de jardim e não vai ter cheiro de marofa. Plantas cheirosas, plantas que exalam cheiro, outras flores que têm forte cheiro, tem que cultivar junto. Pode ser ali no vegetativo, elas vão crescendo ali na floração, todas elas estão ali produzindo cheiro. Então essas flores, esse excesso de plantas cheirosas vai se confundir com o cheiro que a planta vai exalar na floração. E aí mesmo que alguém, um vizinho, alguém sinta o cheiro,
vai sentir cheiro de jardim, vai pensar, poxa, meu vizinho tem um monte de planta cheirosa, olha só. Mas se você não faz isso, o cheirão vai ser só da planta e é cheiro de marofa. Então, toma cuidado também com isso para disfarçar o cheiro. O nono ponto aí do seu checklist, que é também igualmente importante, e você tem que estar com isso muito bem definido, meu camarada, meu amigo, minha amiga, como dizia a galera da igreja. Meu amigo, minha amiga, você precisa planejar muito bem a colheita, a secagem e a cura devem ser adequadas. Pense na preservação das suas flores e prepare a extração. Simples assim. Planeje a colheita, a secagem e a cura adequadas e pense na preservação e prepare a extração. Existem várias formas de colher, seja em partes, seja de uma vez. Se você não tiver uma rede de apoio doméstico para te ajudar, pode ser necessário colher em partes, em galhos, galho a galho, separar partes para uso in natura, caso você faça uso in natura, e também as partes de extração, e isso vai exigir ambientes e locais especiais para secagem e para cura. Durante o ciclo da planta, você já tem que começar a organizar isso, porque a colheita vai chegar em algum momento. Armazenagem, material para extração, e assim você vai evitar ficar com grandes quantidades de flores in natura. Isso não é seguro, nunca é seguro ficar com grandes quantidades de flor in natura. Isso custa caro. E tem uma turma aí que gosta de levar o que não é deles e pode se interessar pelo seu estoque. Se a galera da quebrada souber que você tá com alta quantidade de flor, isso vai chamar a atenção e você não quer receber visita indesejada dessa galera que não quer plantar e quer levar o que é dos outros. Então, toma cuidado, procura fazer a extração e não fica com grandes quantidades de flores in natura. Tenha muita discrição. Não mostre o seu estoque a ninguém. Sempre manuseie pequenas quantidades. É potinho, é coisinha pequenininha, pessoal. Não é para ficar andando um potão aqui de 2 litros chapado de flor. Cuidado. Então, tivemos aqui os 9 pontos do seu checklist para você ter plantas gigantes. E se você quer aprender, como cultivar com excelência, o curso Cultivando Meu Remédio com certificado, ele está disponível. Entre as opções, você, além do curso, você poderá ter reuniões semanais com a bancada da Natural TV e você ajuda a manter o trabalho de toda a equipe e vai se autoajudar. Além disso, você tem 7 dias de garantia incondicional, satisfação garantida ou o seu investimento de volta. Vem se juntar a essa comunidade da Natural TV e fortalecer esse trabalho. O link tá na descrição. Gratidão, tamo junto, é nós que legaliza! Tá na missão do cultivo e quer mostrar o potencial das suas plantas? Então se liga que tá rolando a Copa Grow. A competição que reúne os melhores cultivadores de cannabis medicinal do Brasil. E é muito simples de participar. Você grava um vídeo mostrando o seu cultivo, compartilha a sua história e concorre a prêmios incríveis, além de fortalecer a cena e a cultura canábica nacional. Quer saber mais? Clica no link ganzá.web/copa-grower e se inscreva agora mesmo. Mostra a tua planta, espalha a cultura e vem pra Copa Grower. Convocados jardineiros, Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Chega mais com a Vega Flora ou Extração. Sua história é a verdadeira premiação. Aprenda pelo certo junto com doutores. A qualidade suprema dos patrocinadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se. Da Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. Da Copa Grower, Natural TV juntando cultivadores. Da Copa Grower, Natural TV formando cultivadores. A rede dos growers, então junte-se. Ganzá app, vem pro Torne-se.